A Arábia Saudita destaca-se como a maior nação do Oriente Médio e a segunda maior nação árabe do mundo em termos de extensão, abrangendo aproximadamente 2,15 milhões de quilômetros quadrados. Localizada na região sudoeste da Ásia, ocupa a maior parte da Península Árabe, caracterizada por uma precipitação anual de chuva inferior a 150 milímetros. Um fato notável é que a Arábia Saudita é um dos poucos países no planeta sem um único rio permanente. Nos anos 60, a Arábia Saudita possuía apenas 400 quilômetros quadrados de terra fértil em seu deserto. No entanto, atualmente, o país testemunha uma transformação impressionante, com uma extensa rede agrícola que permite o cultivo de uma variedade notável de alimentos e frutas. A visão da mudança desse deserto em uma exuberante floresta verde é verdadeiramente deslumbrante. Como exatamente a Arábia Saudita alcançou essa incrível proeza é o que vamos explorar neste vídeo. Então, acompanhe-nos até o final. Antes disso, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber as últimas novidades. Antigamente, a Arábia Saudita tinha apenas 400 quilômetros quadrados de terras cultivadas nos anos 60. No entanto, agora o país ostenta uma área de terras férteis de 35 mil quilômetros quadrados, ultrapassando até mesmo o território da Holanda. A expansão rápida da quantidade de terras cultiváveis é um feito surpreendente, especialmente considerando as baixas taxas de precipitação, pouco mais de 10 centímetros por ano. Vale ressaltar que a Arábia Saudita possui as maiores reservas de petróleo do planeta, com aproximadamente 17% das reservas mundiais comprovadas. Descoberto em março de 193, o petróleo transformou a Arábia Saudita em um grande detentor de recursos petrolíferos. Surpreendentemente, na Arábia Saudita, 1 litro de água potável custa mais do que 1 litro de gasolina. Com estimados 75 bilhões de barris de petróleo ainda não extraídos, o campo de Ghawar é o maior recurso petrolífero do mundo. Apesar disso, a água é um desafio significativo na Arábia Saudita. Atualmente, o país exporta trigo, tâmaras, produtos lácteos, ovos, peixe, aves, frutas, vegetais e flores para mercados internacionais. As tâmaras, que eram essenciais na dieta saudita, agora são principalmente cultivadas para fornecer ajuda humanitária global. Historicamente, a agricultura na Península Arábica era limitada ao cultivo em pequena escala em oásis, com exceção de uma estreita faixa costeira ao sudoeste. O desenvolvimento agrícola teve início nos anos 70, com programas de modernização e melhoria da infraestrutura rural. Isso resultou em um aumento dramático na produção de alimentos básicos, tornando a Arábia Saudita totalmente autossuficiente em diversos produtos alimentícios. Atualmente, o país exporta trigo, tâmaras, produtos lácteos, ovos, peixe e frango para mercados globais. As fazendas locais, desde o início do programa, conseguiram atender a demanda interna de vários produtos que antes eram importados, transformando a Arábia Saudita em uma referência em fazendas leiteiras avançadas no Oriente Médio. A taxa anual de produção de leite na Arábia Saudita é uma das mais elevadas do mundo, com uma média de 6.813 litros por vaca. A agricultura se destaca como uma das áreas emergentes em que o setor privado está investindo, com o apoio do governo. Além disso, observa-se um aumento constante na produção de peixes, tanto no mar quanto em terra, sendo a maioria concentrada na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. A criação de camarão é particularmente notável, como evidenciado pelo sucesso do produtor de camarão ao sul de Jeddah, gerenciado por hidrólogos sauditas e engenheiros marítimos. Seus camarões, incluindo o premiado tigre negro, são principalmente vendidos para os Estados Unidos e Japão pela empresa nacional de camarão da Arábia Saudita, a Robia. Uma conquista agrícola significativa do país foi a rápida transição de importador de trigo para exportador de trigo, reconhecida mundialmente. Os primeiros silos verdes foram construídos em 1978, e o país alcançou a autossuficiência em trigo em 1984. A Arábia Saudita começou a exportar trigo para 30 nações pouco depois, incluindo China e a antiga União Soviética. Os rendimentos médios nos principais distritos produtores, como Raio e Kazim, atingiram 3,6 toneladas por acre. Os agricultores não se limitam apenas ao trigo, mas também cultivam cevada, sorgo e milho.
Para economizar água, a produção de trigo e outros grãos foi reduzida. A melhoria dos métodos de plantio e transporte contribuiu para o aumento na produção de frutas e vegetais, que agora são exportados para outros países. Os sauditas desfrutam agora de uma variedade de alimentos, incluindo frutas tropicais, além das tradicionais tâmaras, que continuam sendo uma fonte importante de nutrição na Arábia Saudita. A Arábia Saudita ocupa a posição de segundo maior contribuinte para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. O país tem oferecido empréstimos sem juros e outros serviços de apoio para incentivar o crescimento agrícola. A organização de silos de grãos e moinhos de farinha foi estabelecida em 1972 com o propósito de comprar e armazenar trigo, construir moinhos de farinha e produzir ração animal, contribuindo para o florescimento da agricultura em todo o país. A Arábia Saudita investiu significativamente na modernização das estradas que conectam as regiões agrícolas aos principais mercados do país. O governo continua a apoiar novos agricultores na implementação de projetos de capital intensivo, focados na diversificação e melhoria da eficiência dos planos de desenvolvimento. Com o aumento da produção agrícola, o governo também financia e apoia programas de pesquisa voltados para o desenvolvimento de novas culturas, aumento do rendimento e criação de espécies resistentes a pragas. Agricultores e cientistas locais colaboram nestas iniciativas em instalações de pesquisa agrícola em universidades e instituições sauditas. A Arábia Saudita possui o maior deserto de areia contínua do mundo, o Rubi al-Khali, com 650 mil quilômetros quadrados, superando em tamanho a Holanda, Bélgica e França juntas. A altura impressionante das dunas atinge 250 metros. Apesar da ausência de rios, o país possui uma vasta costa que se estende do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho. No entanto, devido ao rápido desenvolvimento e ao aumento do consumo de água, a água tornou-se um recurso raro e valioso. O país depende fortemente de aquíferos para o abastecimento de água, armazenando água em grandes lagos e reservatórios subterrâneos. Durante os anos 70, o governo empreendeu esforços significativos para mapear e estimar a capacidade desses aquíferos, resultando na perfuração de dezenas de milhares de poços tubulares profundos em locais urbanos e agrícolas promissores. O mar é outra fonte importante de água por meio da dessalinização, um processo que converte a água salgada do mar em água potável. A Arábia Saudita produz a água dessalinizada mais abundante do mundo por meio da Saline Water Conversion Corporation, SWCC, operando 27 usinas de dessalinização que produzem mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável por dia. Mais de 70% da água consumida nas cidades provém dessas instalações, sendo também uma fonte significativa de energia elétrica. A reciclagem da água é uma prática crescente, sendo necessário reciclar pelo menos 40% da água utilizada para fins domésticos nas zonas urbanas. Fábricas de reciclagem foram estabelecidas em Riad, Jeddah e outros grandes centros industriais para atingir esse objetivo. A irrigação de campos agrícolas e parques urbanos é realizada com água reciclada. Como resultado desses esforços, uma enorme parte do deserto foi transformada em terras agrícolas produtivas. Em 1976, havia menos de 160 mil hectares de terra arável, e atualmente existem milhões de hectares de terras férteis. Agora, gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o progresso agrícola na Arábia Saudita. Deixe seus comentários e até a próxima.